praticamente invisível. A menor porção do geossistema e o conjunto de geótopos, não estou falando que, não é, que é invisível, não é invisível, ele existe, mas são pecinhas minúsculas, pequenas, areia, barro, coisa assim. Então, esse conjunto de geofaces constitui, geofaces e geótopo, né, constitui o geossistema do Bertrand. Ao contrário do Xoxava trabalhou na Sibéria. Bem mais difícil que a França, né? A França, e esse menino aí, o Bertrand, trabalhou na França. Por essa razão, as dimensões dos geossistemas dos dois métodos variam. Isso põe o pesquisador atual com cabeça em pé, cabelo em pé, né? O que vai tirar? O que vai fazer? Vai seguir o Xoxava ou vai seguir o... Como é que é o nome do outro? Bertrand. Mistério. Isso aqui é uma bobagem que eu fiz, só para mostrar uma coisa que é bem difícil da gente ver direitinho. Isso aqui é o litoral do estado, né? Desde o rio Itajaí, aqui, até essa região aqui, que eu não lembro o nome dela. O que eu estou querendo mostrar aqui? Estou querendo mostrar as áreas que são de granito, essas áreas escuras são de granito, ou outras rochas da mesma espécie. Aqui também. Ah, não, aqui não. Aqui. Então, isso aqui são restos são restos da evolução desse sistema aí, tá? E entre essas partes mais claras, né, estão os morros, vales e vales largos aqui. Então, o rio, são os rios que vão cair no mar. Então, isso aqui foi só para mostrar como é que se divide, pelo menos, essa é a parte do geossistema. Então, nós vamos ter uma área aqui mais clara, aqui nós vamos ter uma área mais formada por granitos e todas as rochas grandes, né? Aqui, de novo, aqui predominam aqui são as fazendas, é o material das fazendas. Aqui, ó. Então, e o geótopo? O geótopo, que a gente não enxerga, desaparece nos morros, são os afloramentos, os vales encaixados. São raros de ver, isso é muito difícil. E nas planícies, nessas planícies aqui, talvez consiga encontrar um geógrafo no morro olhando aqui essa parte mais cristalina, do cristalino. Mas tem que olhar com muita paciência. E nas planícies, que são as planícies aqui, né? São as restingas, as dunas, as planícies marinhas e as planícies fluviais. Se tiver pergunta, pode parar para perguntar. Não precisa parar, não. E para que serve esse método de geossistema? O Tropmeier foi meu orientador no doutorado lá em Rio Claro. Ele o Xoxava deixou o conceito de geossistema muito vago. Ele não queria... Por que vago? Porque a ideia dele não era fazer um texto escolar. A ideia dele era fazer um texto com muito fundamento para fazer um exame disso aqui, fazer um exame dessa área de carro. Não é exatamente essa, mas essa plantação de algodão. Então, os geógrafos russos, alemães, franceses queimaram os neurônios para ampliar o conceito. Então, ao longo dos anos, de 1960 para cá, esse conceito, essa ideia aqui prosperou muito e criou muitas coisas interessantes dentro dos geossistemas. Derivaram disso aqui as escolas russa, alemã e francesas. Elas são juntas, né? E sobressaíram-se as escolas russa e francesa.
já que a escola alemã, em geral, segue a russa. Então, são maneiras diferentes de você estudar um complexo natural como esse. Mas você tem que optar para qual que você quer trabalhar, aqui ou aqui, com o geossistema, ou com o Sochava ou o Tropmaier, né? E por aí vai. Agora, a metodologia, que esse negócio todo. Volta para trás. Pode passar. Então, a metodologia desse foi muito simples. Eu procurei ao máximo não enrolar muito, inclusive a mim mesmo, né? Enrolar o mínimo possível. A metodologia girou em torno da delimitação e descrição do geossistema de Santa Catarina. A exploração da fauna e da flora selvagens pela ocupação do espaço, desde o início da invasão, alterou quase que por completo a organização espacial do Estado, principalmente no Planalto, porque tudo foi mudado, os pastos foram ocupados por peças que não são adequadas, uma série de coisas que foi feita, mas que não ajudaram em nada para a geografia, pelo menos, né? Então, essas alterações se aparecem na cobertura vegetal como resultado das atividades humanas. As alterações atuais aparecem nas atividades humanas. Aqui vai aparecer no próprio lugar onde está havendo o problema. E aqui essa alteração dos fluxos, como a alteração dos fluxos da matéria e energia. Está sempre sendo alterada, porque está sempre criando coisas novas, sempre criando maneiras de expandir, né? Inclusive invadir. Vou falar na vegetação. Somente em relação, por exemplo, a araucária, né? A araucária nasce na beira do rio. Então, à medida que ela vai crescendo, né, ela vai avançando para longe do rio. E vai caminhando, as araucáriazinhas vão crescendo, joga mais araucária para frente, até ficar no topo do morro. Tá? Do topo do morro, depois ela desce para o outro lado, mas aí com muito menos força. Né? Então, esse tipo de trabalho que o Sochava fez foi exatamente evitar isso. Isso aqui é um texto escolar, né? Escolar. O dele não, o dele era um texto científico, puramente científico, difícil de entender. Eu já li um prospectozinho que ele escreveu, custei entender. Custei entender mesmo. Então, o geossistema de Santa Catarina foram 6 geossistemas, né? E 17 geofaces. Geoface é são as unidades que formam o geossistema. Abaixo do geoface está o biótopo, que não o biótopo não, esqueci o nome dele, que não serve para nada. Então foram feitos, né? Então eu criei só assim os geossistemas e geofaces e áreas de quilômetros quadrados. Bom, então foram 6 geossistemas: Planície Quaternária Corseira, o leste catarinense, Planalto Sedimentar, a Escarpa da Serra Geral, Planalto dos Campos Gerais e Planalto dos Rios Iguaçu e Uruguai. Então, com eles todos, a partir disso aí, eu entrei naquilo ali, ó, né? Os geofaces para um conjunto de geofaces forma um geossistema, né? Então, cada conjunto desse aqui está na possibilidade de criar mais. Por exemplo, esses 3 aqui podem criar um geossistema. Também aqui, ou tudo até, criar um geossistema, como está aqui, final das contas, né? Então, são 17 geofaces. São eles, a planície costeira quaternária, isso aqui eu já falei, né? Já falei. E aqui é o mapa do Estado, volta um. É o mapa do Estado com
a localização de cada um desses geossistemas. E aqui com a metragem deles, a largura dele, a largura e tudo mais. Então, isso aqui é uma sigla para dizer que aqui tem um geossistema. Volta mais um. Volta. Isso. Por exemplo, a planície costeira quaternária é lá no norte do estado. Ela é a planície norte, a planície central e a planície sul. Na Serra do Oeste Catarinense, aqui, tem a Serra do Mar de Morros, Serra do Tabuleiro. E por aí vai. É cansativo ler isso aí, mas depois eu falo mais sobre ele. Então, são 6. Então, cada um desses números aqui é um número que vai significar um dado elemento. Então, os parques geográficos de Santa Catarina têm 6 geossistemas e 17 geofaces. As unidades foram baseadas em Monteiro, Carlos Augusto Monteiro. A planície costeira, as serras do leste, as serras cristalinas, o planalto sedimentar, a escarpa da Serra Geral e o planalto arenito basáltico. E o outro método. Volta um. Então, está tudo aqui. Agora ficar passando e indo e vindo. Não dá, né? Sumir. Mais um. Então, nós vamos ter, nesse caso, formação de blocos homogêneos, tanto nos aspectos físicos quanto nas formas de uso da Terra. Ainda, cada unidade tem a sua cobertura vegetal específica. Cada uma daquelas unidades ali tinha a sua própria cobertura. A própria cobertura. Aqui, por exemplo, 2A. No extremo norte, toda essa região aqui de cristalina, região de rochas cristalinas. E dentro de uma delas, dentro de todas elas, tem as suas características, que é impossível falar agora. Eu tentei fazer, mas não coube aqui o mapa que eu queria colocar. Então, esse conjunto de geossistema facilita o estudo das diferenças geomorfológicas, pedológicas e climáticas. Então, dentro daquele quadro da serra que nós vimos, nós vamos ter uma grande quantidade de diferenças geomorfológicas, pedológicas e climáticas. Então, é um conjunto muito ativo e muito sofrido pela ação do homem, né? As chuvas são bem distribuídas, e o gradiente de temperatura varia entre menos 40 e menos 11, é bem puxado, né? Desde 40 graus no verão, menos 11 no inverno. Os geofaces foram conseguidos, estabelecidos, segundo os fatores físicos e as formas de ocupação humana. Era bem diferente. Desse aqui que eu usei só o lado físico, né? Então, essas propriedades específicas diferem uns dos outros do uso da terra. O método empregado aqui foi usado na delimitação das regiões naturais da Polônia por esse cara aqui. Então, a gente falou o seguinte: o método foi denominado fator condutor. São usados fatores físicos que se destaquem na região e que liderem processos locais. Os fatores são todos interligados. Por exemplo, o relevo está ligado ao clima, ao solo, à vegetação, à litologia. Então, isso aí cria
cria um conjunto de aspectos dentro desse relevo que facilita a utilização, facilita o entendimento do relevo. Então, esses fatores são bem interligados. A grande vantagem deles é que são interligados. Aí se pode estudar muito bem a física da região, o lado físico. Então, empregando os fatores, pude distinguir um mosaico de elementos menores e, em seguida, maiores. E depois foram identificados os geossistemas e os geofaces. Né? Aqui. O primeiro fator condutor identificado foram os geossistemas, e, em seguida, os geofaces. O fator condutor, que é aquele fator que eu falei aqui, condutor, ele é que dirige a pesquisa. Tem que fazer a pesquisa de olho nele. Né? Então, esse fator condutor foi empregado. Aliás, o fator principal foi empregado foram o relevo e os elementos secundários. A partir daí, desse ponto, a análise segue em várias etapas cada vez mais complicadas. Acho que acabou. Eu resumi demais. Não, isso ainda não. Fala mais um pouquinho. Deixa eu chegar perto, porque eu sou meio. Esse pedaço está lá no fundo, onde tem o mapa. Quando eu comecei. Aí ela é É um C. É um C. É um C. Esses dois C, dois A, dois B, são mais para o interior. Tal. É um A, um C, é o mesmo. Aí já tem para no litoral. Litoral. Uma pergunta? Não sei se ficou claro o que eu falei meio depressa, pensando que não ia dar tempo. E a Isa falava comigo para eu fazer isso, mas eu nunca chegava até o fim, porque parava no meio, né? Depois vinha outra aula, não queria enfrentar, não queria encarar outra aula. Então, eu resumi demais, eu acho que eu resumi muito. Não tem mais, não. Não. É isso aí. Eu resumi o máximo possível para não sei se vai facilitar o estudo de vocês. Se estudar, eu posso uma hora voltar aqui ampliando isso aqui mais um pouco. Né? Não tem problema. Só falar comigo, falar com a Isa e a gente podemos fazer de novo. Mas, ou seja, detalhando mais, eu detalhei pouco, porque eu sei que estava detalhando muito. E como a Isa falava que eu estava detalhando muito pouco, eu detalhei pouco demais. Um pouco demais. Mas se vocês preferirem uma outra coisa, preferirem uma outra ida, volta, posso voltar ampliando mais esse trem aí. Ampliando mais, ampliando mais esse. Primeiro você tem que fazer um estudo desse. Bom, não precisa ser tão cheio de detalhes como tem aqui, mas conhecendo. Quando eu comecei a fazer o meu trabalho, eu comecei fazendo de baixo para cima, tá bom? Não, foi de baixo para cima. Tem que segurar isso aqui, né? É complicado. A tecnologia é complicada. Mas eu posso, a hora que vocês quiserem, voltar ampliando um pouco isso aqui, mas dando mais detalhes. Eu pensei que eu estava dando muitos detalhes e fica muito confuso. Mas eu posso aprender, se quiserem.
ou alguém pode pegar lá em casa e a gente faz lá, ok? Também. Aham. Isso. Aí depois você. Agora uma coisa. Como é que é? Pode e deve, mas não um bloco aqui, os dois juntos. Tá? Dois juntos. Criando um elo entre o geossistema. O geossistema não, esse elemento mais o que você citou aí agora. Exatamente, antrópico e físico. Pode fazer isso. Aqui eu só muito pouco no antrópico. E na minha tese não está assim. Se estivesse assim na minha tese, eu tinha tirado 0. Né? No mínimo. Sim. São. Sei. Pode ser. Uhum. Não, mas você pode fazer junto. Pode fazer junto. Ou pode fazer um, depois fazer outro, depois juntar os dois. Juntar os dois. Não, primeiro, ou faz um e faz o outro. Tá? Eu fiz assim, eu comecei fazendo um e o outro. Depois eu tive que juntar esse um e o outro. Formar um bloco só. É mais fácil, inclusive. Aí porque você já tem os dados da ocupação humana, né? Dos elementos da ocupação humana, e você tem também os dados da ocupação física. Então, aí vai entrar vegetação, chuva, o diabo 4. Você pode fazer isso e depois juntar os dois, analisa e junta os dois para ver que dá certo. Sempre lembrando que o que manda aí é o geossistema, porque que, é, ele é que manda, na verdade. Você vai ocupar o seu sistema físico. Então você vai modificar o geossistema, né? Físico, é o geossistema físico e aí você junta os dois. Fica mais fácil você analisar a parte física depois que você vê a parte humana. Bem mais fácil. Porque você já sabe que a parte física vai ter tais coisas. A parte humana vai ter outras tais coisas. Você analisou bem, você pode fazer essa análise tranquilamente. Tem maiores traumas. Alguma pergunta? Professor, os estágios de sucessão ecológica têm alguma relação com a evolução? Espera aí, baixa um pouquinho o microfone. Desculpa. Repete. Os estágios de sucessão ecológica têm relação com a evolução de um geossistema? Com relação com o quê? Com a evolução de um geossistema? Tem. Toda a natureza está sempre interligada. Existem elementos isolados. Existir não é da Terra, é de um planeta qualquer, menos da Terra. Então, lembrando disso,
falei para ele, você pode analisar primeiro o homem, né, com tudo o que o homem faz, depois você analisar a parte física. Aí entra toda a parte física. Pode fazer o contrário também. Mas se você fizer tudo junto de uma vez, aí fica mais difícil. Eu comecei fazendo assim, achei bem difícil. Aí falei com o meu mestre lá, falou, não, pode fazer assim como você está fazendo, que aí está certo. Não foi? Hã? O fone. Tá bom, obrigado. Isso ficou claro o que eu falei? É. Gente, juntar, não pode ficar ninguém sozinho. É bom falar. Ah, tá aí. Eu li introdutoriamente o capítulo, né, que você escreveu Fala um pouco mais longe pro... da boca. Mais perto? Não, mais Mais longe? longe. Assim, eu li brevemente o capítulo que o senhor escreveu pro Atlas, né, para o segundo fascículo, e assim, cronologicamente, não sei se eu fiz uma leitura correta, é que veio a teoria dos geossistemas, ela veio da teoria de um biólogo, que é a teoria geral, e aí depois, com a teoria de Sochava, que seria a teoria dos geossistemas, juntou com Bertrand, e aí disso surgiu o ensejo para poder fazer o capítulo, no caso, essa divisão dos 6 geossistemas de Santa Catarina. Se o senhor pudesse falar um pouquinho sobre isso, sobre essa junção do que veio dessa teoria, né, desse método do Sochava, e o que veio do Bertrand. Comparar os dois. O que veio um pouquinho de cada, né? Não sei se foi isso, Pode se eu ser. fiz uma leitura certa. São 2 métodos diferentes, mas você pode ligar os. Entendi. Né? Então, Você foi o isso. método. Fazendo outro, você pode ligar depois o método. Entendi. Então, mas para Santa Catarina, no momento que você faz a leitura e cria, né, toda essa divisão, esse zoneamento sistêmico, foi essa junção desses 2 ou 3 métodos. Para poder fazer esse zoneamento sistêmico de Santa Catarina, o senhor, então, fez a junção desses 2 métodos, tanto do Sochava... Pode fazer. E você pode fazer assim, ó, você faz um, faz outro e fala o que está fazendo. Que tal fulano, que tal fulano. Pode fazer isso. Mas sempre lembrando que tem sempre um meio de ligação entre eles. Sabe? Nenhum dos dois está sozinho. Sempre tem um meio de ligação. Você pode falar que você está baseada no que você leu na parte física, né? E vice-versa. Você pode falar que você está apoiando a parte humana, aí você fala por que você está fazendo isso. Né? Assim que eu fiz no meu trabalho. O professor falou comigo, você vai ficar 350 anos fazendo isso aqui, não vai chegar ao final. Aí eu falei, acho que tem razão. Aí eu fiz o contrário. Né? Eu trabalhei primeiro trabalhei a parte física, depois eu trabalhei a humana e juntei as duas. Sem briga, sem confusão. Certo, era isso a minha dúvida. Obrigada, professor. Pensa, boa noite, professor. Consegue ouvir? Ouve? Tá vendo de ouvir? Mal. Mal? Mais próximo? Mais Chega longe? perto. Mais perto. Eu sou meio surdo. Bom, eu não tenho nenhuma pergunta para fazer, não. É mais um elogio. Porque também a gente está fazendo a disciplina de Geografia de Santa Catarina com a professora Isa. E nós fizemos um trabalho em cima do capítulo 1 do fascículo 2 do Atlas, né? Em que o senhor escreveu sobre os geossistemas. E eu queria mais elogiar mesmo, porque, como diria a professora Isa, se a gente espremer esse capítulo, sai geografia pura. Porque é justamente essa ligação entre a natureza, a sociedade, o que é de fator físico, natural, com os fatores antrópicos, e eu acho que o senhor conseguiu ligar muito bem para que a gente entenda. Porque na geografia a gente acaba separando, né? Tem a parte física e a parte humana.
a gente acaba separando para ficar mais fácil de entender, né? Mas quando tem um trabalho assim que junta tudo de uma forma global, assim, para a gente poder entender todas as interações, eu acho que fica a geografia pura mesmo. E queria agradecer por esse trabalho que contribuiu muito para o nosso conhecimento sobre Santa Catarina. Pois é. Pois é, você tem razão. Aqui é o mesmo problema que eu falei para ele. Você tem que primeiro lembrar que você vai fazer um trabalho mesmo, não de escola não, trabalho sério. Né? O trabalho de escola também é sério, né? Pelo menos alguns são. Eu fiz muitos não sérios. Então, a primeira coisa é você se integrar aquele seu método. Né? Você ficar dentro dele. E lendo, escrevendo, tornando a escrever, tornando a ler bastante mesmo. Ler, estourar um ouvido. Ouvido não, a boca, né? Então, isso aí vai te conduzir para um método que você vai desenvolver inconscientemente para você analisar o que você tem lá na frente. Isso. Eu acho que é isso. Mas aí sim, você fizer isso, eu acho, a pessoa tem o seu jeito, né? É assim, mas sempre lembrando que você está falando sobre um determinado tema, nunca sair desse tema, entendeu? Se você vai falar só sobre a ocupação humana, fale só sobre ela. Mas se você for incluir essa ocupação humana com a parte física, é bem melhor. Você vai ter o conjunto junto, né? Meio católico, mas é. Não sei se eu respondi. Bem do teu trabalho. Obrigado. Alguém? Algum? Ou vamos para o bar? Bom, eu tenho uma pergunta. Me ouve bem, né, professor? Bem mal. A pergunta que eu tenho sobre os geossistemas, né? O professor Carlos Augusto. Professor Carlos Augusto, ele é o papa dos geossistemas no Brasil, vamos dizer assim. E a utilização dessa metodologia de geossistemas, como tu disse, o Sochava estudou os geossistemas da Sibéria, né? Uma região altamente complexa em matéria de território, gigantesca. O Bertrand já trabalhou com uma ideia de geossistema para uma área menor, né? Nos Pirineus franceses. E o professor Carlos Augusto foi trabalhar com a ideia de geossistemas no mundo urbano, né? Os dois na natureza e o professor Carlos Augusto. Poderia falar um pouco desses geossistemas para os fenômenos dentro do urbano, né? Porque assim, essa foi a grande contribuição do professor Carlos Augusto para a ideia de geossistemas aplicado ao fenômeno urbano, né? A Sibéria, o Sochava trabalhou uma unidade geossistêmica natural. O Bertrand trabalhou a unidade geossistêmica natural também. E o professor Carlos Augusto trouxe essa ideia de geossistemas para dentro do urbano. Como que a gente pode pensar os geossistemas? Pensou os geossistemas para o estado de Santa Catarina, mas como que a gente pode tentar pensar esses geossistemas para a cidade, né? Para o fenômeno do urbano? Pudesse falar um pouquinho, professor? Eu nunca trabalhei com urbano, não, sabe? Mas eu lá em Rio Claro, já trabalhou com o que ele estava fazendo.
Eu acho que o ambiente humano, né? Urbano, é, ele tem características muito difíceis para mim, difíceis para analisar. Porque hoje é uma coisa, amanhã é outra, depois é outra, né? Então, quando tem de prefeito aí mapeando a cidade, aí não vai ter mais nem pá, né? Mas o Carlos Augusto é diferente. Ele fazia um método dele era extremamente pontual. Não é pontual de ficar ali e parar, não. É de capacidade de criar, de escrever, de descrever. Carlos Augusto. Eu tenho vários trabalhos dele, vários não, tenho alguns que me ensinaram muito quando eu fui fazer o doutorado. Eu tive que muitas vezes ligar, conversar com os trabalhos dele. Porque a gente tem a tendência de sair pelo processo mais rápido, né? É isso? Eu saí pelo mais rápido e depois voltei para o mais detalhado. Eu tive que voltar. O meu orientador falou: isso aqui está muito vazio. Volta o que você está fazendo antes. Aí que funcionou. Mas agora, isso depende tudo, cara, de leitura. Como é que está a biblioteca aqui? Em termos de geografia. Alguém sabe? Boa. Hã? Boa. Então, melhor ainda. Melhor ainda. Mas ler. Acho que a leitura é primordial. Eu parei noites lendo. Junto com a cervejinha, né? De ferro. Mas é isso aí. Mas não é nada difícil, não, viu? Não é nada difícil. Quando eu fui mudar de enfoque, eu falei, e agora, o que eu faço? Já. Aí comecei a ler sobre o trabalho do Carlos Augusto, ler o trabalho do meu orientador, Trofmaier, vários outros trabalhos. E, sem querer, eu fui formando dentro da minha cabeça, embora seja um pequeno lá dentro, fui formando um retrato bem cada vez mais não pontual, mas amplo com relação ao que eu estava querendo fazer. E aí fui em frente. E depois que você pega macete, para. Comigo foi assim, eu custei a engrenar. Quando eu engrenei, eu fui aos pouquinhos engrenando, até acabar aquele trem. Não sei se eu não respondi direito o que você queria, não, né? Hã? É isso mesmo? Tá bom. E depois no meu caso, e vai ser muito geral, você lê sobre geografia, eu acho muito bacana. É muito interessante você ver como que um processo começa e vai se alargando. Por exemplo, desmatamento, incêndio na floresta. Tem inúmeros trabalhos sobre incêndio na floresta. São sensacionais aqui no Brasil, no Paraná. Muito bacana. E depois as próprias cidades. Santa Catarina tem muitas cidades históricas, né? Em Minas, que eu sou de Minas, né? Tem muitas cidades históricas. E você, lendo isso aí, você aos poucos, você vai conseguindo ligar fato por fato, até chegar no que você quer. Mesmo comigo foi assim, né? Não dou essa receita, não dou para ninguém, porque cada um tem sua maneira de fazer. Gente, papo. Acabou. Bom, professor, eu queria agradecer a sua presença pela palestra hoje sobre geossistemas em Santa Catarina. Agradecer a presença de todos também. E uma salva de palmas, né, professor?
Que volte mais vezes aqui na casa, né, professor? E que volte mais vezes aqui na casa. Que é a minha casa, né? Exatamente. Bom, é isso por hoje, gente.